Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Por que Deus permite hereges e heresias em sua igreja? Deuteronômios 13, 3b. Porque o Senhor, vosso Deus, vos põe à prova, para ver se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Queria, na meditação de hoje, continuar com as impressionantes palavras de São Vicente de Lérins. Palavras que parecem terem sido escritas hoje, tamanha a atualidade de seu conteúdo. Diz o santo: alguém pode dizer, por que Deus permite que com tanta frequência pessoas insígnes da Igreja se ponham a defender doutrinas novas entre os católicos? A pergunta é legítima e merece uma resposta ampla e detalhada. Mas responderei fundamentando-me não em minha capacidade pessoal, mas na autoridade da lei divina e no ensinamento do magistério eclesiástico. Ouçamos, pois, a Moisés, que ele nos diga o porquê, de vez em quando, Deus permite que homens doutos, inclusive chamados profetas pelo apóstolo, por causa de sua ciência, se ponham a ensinar novos dogmas que o Antigo Testamento chama, em seu estilo alegórico, de divindades estrangeiras. Realmente os hereges veneram suas próprias opiniões, tanto como os pagãos veneram seus deuses. Moisés escreve: se levantar no meio de ti um profeta, ou um visionário, ou seja, um mestre confirmado na igreja, cujo ensinamento seus discípulos e ouvintes creem ser proveniente de alguma revelação, anunciando-te um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou o prodígio que anunciou. Deuteronômios 13, 1, 2a. Certamente com estas palavras se quer assinalar um grande mestre de tanta ciência que pode fazer crer a seus seguidores que não somente conhece as coisas humanas, mas que também tem a presença das coisas que superam ao homem. Era mais ou menos isto que os discípulos de Valentim, Donato, Fotino, Apolinário e outros da mesma laia acreditavam. E como continua Moisés? E te disser, vamos, sigamos outros deuses que te são desconhecidos e prestemos-lhes culto. Deuteronômios 13, 2. Quem são estes outros deuses, senão as doutrinas erradas e estranhas? Que te são desconhecidos, ou seja, novas e inauditas. E prestemo-lhes culto, ou seja, acreditemos nela e a sigamos. Pois bem, o que diz Moisés neste caso? Tu não ouvirás as palavras deste profeta ou desse visionário. Deuteronômios 13, 3a. Mas eu lhes ponho esta questão. Por que Deus não impede que se ensine o que ele proíbe que se escute? Então Moisés responde: porque o Senhor, vosso Deus, vos põe à prova, para ver se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômios 13, 3b. Assim, pois, está mais claro que, à luz do sol, o motivo por que de vez em quando a providência de Deus permite mestres na igreja que preguem novos dogmas, porque o Senhor, vosso Deus, vos põe à prova. E certamente que é uma grande prova ver um homem tido como profeta, por discípulo dos profetas, por doutor e testemunha da verdade, um homem sumamente amado e respeitado, que de repente se põe a introduzir ocultamente erros perniciosos. Tanto mais quanto que não existe possibilidade de descobrir imediatamente este erro, posto que lhe apanha de surpresa, já que se tem de tal homem um juízo favorável por causa de seu ensinamento anterior.
se deixam enganar por aqueles de quem escreve o mesmo apóstolo em sua carta aos irmãos de Roma. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. Romanos 16, 17, 18. Eis as fantásticas palavras do apóstolo Paulo. É necessário que entre vós haja partidos, para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. 1 Coríntios 11, 19. Deus não elimina imediatamente aos autores de heresias, para que se manifestem os que são de uma virtude provada, ou seja, para que apareça em que medida cada um é tenaz, fiel, constante, e nele mora a fé católica. E verdadeiramente, apenas um vento de novidades começa a soprar, imediatamente se vê como os grãos coalhados de trigo se separam e se distinguem da casca sem peso. E sem grande esforço é arrancado fora de lá o que não é sustentado por peso algum. Alguns voltam imediatamente, outros, no entanto, transtornados e desalentados, temem perecer, mas se envergonham de regressar, espancados como estão e mais mortos que vivos. Parece exatamente como tivessem bebido uma dose de veneno que já não podem eliminar e que, ainda que não lhes mate logo, não lhes permite seguir realmente vivendo. Situação desgraçada. E se ao menos soubessem que estas dúvidas e esta angústia de um coração vacilante são o remédio que a misericórdia divina lhes preparou. Por isso, precisamente, afastados do porto seguro da fé católica, são acudidos, golpeados, como imersos na tempestade, para que, recolhidas, amainadas, as velas da mente, que estavam estendidas ao largo e desdobradas aos ventos infiéis das novidades, voltem a buscar morada no refúgio confiado de sua mãe boa e tranquila, e rechaçadas as ondas amargas e alvoroçadas do erro, possam alcançar a fonte de águas vivas e saltitantes e beber dela. Que desaprendam bem o que não fizeram bem em aprender, e que compreendam de todos os dogmas da Igreja o que a inteligência pode compreender. O que não podem compreender, que creiam. Pensando e repensando dentro de mim essas coisas, não deixo de admirar-me ante a imensa loucura de alguns homens, ante a impiedade de sua mente cegada e ante a paixão desenfreada do erro, que não lhes deixa satisfeitos com uma norma de fé tradicional e recebida da antiguidade, mas que cada dia andam buscando coisas novas e ardem continuamente em desejos de trocar, de acrescentar, de tirar algo da religião. Como se esta não fosse um dogma celestial, que já é suficiente, que tenha sido revelado uma vez para sempre. Como se fosse uma instituição humana, que não pode chegar a ser perfeita, a não ser mediante assíduas emendas e correções. Ademais, está o mandato do apóstolo, com o qual, como se fosse uma espada espiritual, têm sido decapitadas, e o serão sempre todas as malvadas novidades heréticas. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Depois destas advertências, haverá, no entanto, homens tão ousados e teimosos, de uma cabeça mais dura que o aço, que não se dobram sob o peso de tal eloquência celestial, que não se sintam esmagados por semelhante autoridade, feitos pedaços por marteladas como essas, reduzidos a cinzas por raios desta classe?
Evita, diz o apóstolo, as conversas frívolas e mundanas. Não diz a tradição. Mostra claramente o contrário. Se temos em conta as consequências do que se tem dito, se deve-se evitar a novidade, tem que ater-se à tradição. Se a novidade é ímpia, a tradição é sagrada, e as contradições de pretensa ciência. Verdadeiramente que somente como falsa ciência pode ser qualificada a doutrina dos hereges, os quais mascaram sua própria ignorância, chamando-a de ciência. Ignora ele que ali há sombras e que os convidados da Senhora Loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Provérbios 9, 16, 18. Quem são estes? Que diga o apóstolo, os que vieram a perder a fé. Mas é proveitoso que examinemos com maior diligência esta frase do apóstolo. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Este grito é o grito de alguém que sabe e ama. Previa os erros que surgiriam e se doía por ele enormemente. Quem é hoje Timóteo, senão a Igreja Universal em geral, e de modo particular o corpo de bispos, os quais principalmente devem possuir um conhecimento puro da religião cristã e, ademais, transmiti-lo aos demais? E o que quer dizer guarda o bem que te foi confiado? Esteja atento, lhe diz, aos ladrões e aos inimigos. Não suceda que, enquanto todos dormem, venham em oculto e lançar a cisânia no meio da boa semente que o Filho do Homem semeou em seu campo. Mas o que é um depósito? O depósito é o que te foi confiado, não encontrado por ti. Tu o recebestes, não o escogitastes com tuas próprias forças. Não é o fruto de teu engenho pessoal, mas da doutrina. Não está reservado para um uso privado, mas que pertence a uma tradição pública. Não saiu de ti, mas que a ti veio. A seu respeito, tu não podes comportar-se como se fosse seu autor, mas como seu simples guardião. Não és tu quem o iniciou, mas és seu discípulo. Não te cabe dirigi-lo, mas é teu dever segui-lo. Guarda o bem que te foi confiado, diz. Quer dizer, conserva inviolado e sem mancha o talento da fé católica. O que te foi confiado é o que te deve guardar junto a ti e transmitir. Recebeste ouro, devolve, pois, ouro. Não posso admitir que substituas uma coisa por outra. Não, tu não podes, desavergonhadamente, substituir o ouro por chumbo, ou tratar de enganar, dando bronze em lugar de metal precioso. Quero ouro puro, e não algo que só tenha sua aparência. Ó Timóteo, ó sacerdote, intérprete da Escritura, doutor, se a graça divina te deu o talento por engenho, experiência, doutrina, deve ser o Bezaleel do tabernáculo espiritual. Trabalha as pedras preciosas do dogma divino, reúne-as fielmente, adorna-as com sabedoria, acrescenta-lhes esplendor, beleza. Que tuas explicações façam que se compreenda com mais claridade o que ainda se vê de maneira bem obscura. Que as gerações futuras se congratulem de terem compreendido por tua meditação o que seus pais veneravam sem compreender. Mas has de estar atento a ensinar somente o que aprendeste. Não suceda que, por buscar maneiras novas de dizer a doutrina de sempre, acabes também por dizer também coisas novas. Então voltemos à exortação do apóstolo. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Evita, disse-lhe, como se faz com uma víbora, com um escorpião,
com um basilisco, para que não somente o contato, mas nem sequer sua vista ou seu sopro te firam. Agora bem, o que significa evitar? Com tais indivíduos, nem sequer deveis comer. 1 Coríntios 5:11. E também, se alguém vier a vós sem trazer esta doutrina, e que doutrina é esta, senão a católica universal, que permanece sendo única e a mesma através dos séculos, em uma incorrupta tradição de verdade, e que permanecerá assim sempre? Não o recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. 2 João 1, 10, 11. Profano é o que não tem nada de sagrado nem de religioso e é totalmente estranho ao santuário da Igreja, templo de Deus. As novidades profanas nas expressões são, pois, as novidades concernentes aos dogmas, coisas e opiniões, em contraste com a tradição e a antiguidade. Sua aceitação implicaria necessariamente a violação quase que total da fé dos santos padres. Levará necessariamente a dizer que todos os fiéis de todos os tempos, todos os santos, os castos, os continentes, as virgens, os clérigos, os levitas e os bispos, os milhares de confessores, os exércitos de mártires, um número imenso de cidades e de povos, ilhas e províncias, de reis, de pessoas, de reinos e nações, em uma palavra, o mundo inteiro incorporado a Cristo, cabeça, mediante a fé católica, durante um grande número de séculos, tinha ignorado, errado, blasfemado, sem saber no que deveria crer. Evita, pois, as novidades profanas nas expressões, já que recebê-las e segui-las nunca foi costume dos católicos e sim dos hereges. É próprio dos católicos guardar o depósito transmitido pelos santos padres, condenar as novidades profanas e, como muitas vezes repetiu o apóstolo, descarregar o anátema sobre quem tem a audácia de anunciar algo diferente do que foi recebido. Talvez alguém diga: então nenhum progresso da religião é possível na Igreja de Cristo? Certamente que deve haver progresso, e grandíssimo. Quem poderá ser tão hostil aos homens e tão contrário a Deus? Quem tentaria impedi-lo? Mas a condição de que se trate verdadeiramente de progresso pela fé, não de modificação. É característica do progresso de todas as maneiras possíveis, a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, tanto da coletividade como do indivíduo, de toda a Igreja, segundo as idades e os séculos, contanto que isso suceda exatamente segundo sua natureza peculiar, no mesmo dogma, no mesmo sentido, segundo uma mesma interpretação. A grande diferença entre a flor da infância e a maturidade da velhice. Não obstante, quem agora é velho são os mesmos que foram adolescentes. O aspecto e o porte de um indivíduo mudarão, mas se tratará sempre da mesma natureza e da mesma pessoa. Se a forma humana adotasse com o tempo um aspecto estranho à sua espécie, se lhe adicionasse ou se lhe tirasse algum membro, necessariamente todo o corpo morreria ou se faria monstruoso. A estas mesmas leis de crescimento deve seguir o dogma católico, de modo que com o passar dos anos se vá consolidando, se vá desenvolvendo no tempo, se vá tornando mais majestoso com a idade, mas de tal maneira que siga sempre incorrupto e incontaminado, íntegro e perfeito em todas as suas partes, e por assim dizer, em todos os seus membros e sentidos, sem admitir nenhuma alteração, nenhuma perda de suas propriedades, nenhuma variação no que está definido. Não suceda jamais, pois, que os roseirais da doutrina católica se transformem em cardos espinhosos. Não suceda jamais, repito, que neste paraíso espiritual, de onde brotam o cinâmono e o bálsamo, despontem às escondidas a cisânia e o acônito.
Tudo que a fé dos pais tem semeado no campo de Deus, que é a Igreja, é o que deve ser cultivado e guardado pelo zelo dos filhos. Somente este deve florescer, e não outra coisa. Deve florescer e amadurecer, crer e alcançar a perfeição. É legítimo que os antigos dogmas da filosofia celestial, ao correr dos séculos, se afinem, se aparem, se ilustrem, mas seria ímpio mudá-los, desfigurá-los, mutilá-los. Adquirem, ao contrário, maior evidência, clareza, precisão, mas é necessário que conservem sempre sua plenitude, integridade e propriedade. Se começa a misturar o novo com o antigo, o estranho com o que é familiar, o profano com o sagrado, em breve esta desordem se difundirá por todos os lados e nada na Igreja permanecerá intacto, íntegro, sem mancha. E onde antes se levantava o santuário da verdade, pura e incorrupta, exatamente neste lugar se levantará um prostíbulo da infâmia e de torpes erros. Que a misericórdia divina mantenha afastado da mente dos seus este crime. Que isso não seja mais que uma loucura dos ímpios. A Igreja de Cristo, guardiã vigilante e prudente dos dogmas que lhes são confiados, não muda nada neles, nem lhes tira ou acrescenta nada. Não rejeita o que é necessário, nem acrescenta o que é supérfluo. Não deixa que escape o que é seu, nem apropria do que pertence a outrem. Ao tomar cautelosamente, com fidelidade e prudência as doutrinas antigas, só busca fazer com sumo zelo o seguinte: reforçar o que tem sido expresso com precisão, guardar o que tem sido confirmado e definido. Na realidade, que fim se propôs obter sempre a Igreja com os decretos conciliares, senão que se creia com maior conhecimento o que antes já se cria com simplicidade? Que se pregue com maior insistência o que antes se pregava com menor empenho? Que se venere com maior solicitude o que já antes se honrava com demasiada calma? Isto e não outra coisa tem feito sempre a Igreja com os decretos dos concílios, provocada pelas inovações dos hereges. Transmitir à posteridade, em documentos escritos, o que fora recebido de nossos pais, mediante somente a tradição. Resumir em fórmulas breves uma grande quantidade de noções e, mais frequentemente, com o fim de ilustrar a inteligência. Salve Maria, e viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.